Aqui quem fala é Hernandes Macedo, esse é o resumo da aula. A gente vai falar hoje a respeito de números, mais especificamente a forma pela qual a humanidade resolveu expressá-los. A gente sabe da necessidade do homem de fazer um processo de contagem e ele expressou esses números através de pinturas em paredes, através de pedrinhas, de ranhuras em ossos, de nós em cordas, gravetos, etc. E uma das formas mais antigas de fazer essa correspondência numérica é fazer a correspondência com partes do corpo. Por exemplo, a gente costuma associar na alfabetização a criança o dedo ao número que a gente vai aprender a contagem. Por exemplo, tenho 1, 2, 3 e assim por diante. Nesse vídeo ainda, a gente vai falar a respeito dos sistemas numéricos. Tá? Esse sistema numérico que a gente escolheu algumas nações que em algum momento houve uma superioridade dessa nação em relação às outras. E por esse motivo a gente resolveu colocar no vídeo. Beleza, galera? Vai acompanhando aí. Sistema numérico egípcio. No sistema numérico egípcio, a gente tem 7 símbolos. O 1 representado pelo traço, o 10 pelo calcanhar, o 100 pela corda, o 1000 pela flor de lótus, o 10.000 pelo dedo. No 100.000, eu já vi aqui na história, dependendo do documento, a gente tem a figura do sapo, do girino ou do peixe. E o 1 milhão, que é o egípcio ajoelhado. Como é que funcionava? Eu fazia a troca dos símbolos de 10 em 10. Então, 10 traços equivalia a um calcanhar, 10 calcanhares a uma corda e assim por diante. Como eu estou trocando o símbolo de 10 em 10, eu digo que ele é um sistema decimal. Ele é um sistema decimal, porém ele não é posicional. O que significa isso? Significa dizer o seguinte, olha, que se eu escrever o número 14, por exemplo, nessa ordem, o calcanhar e os 4 traços, tá? E se eu escolher representar esses mesmos símbolos com uma ordem contrária, ele vai continuar representando o mesmo algarismo, o mesmo 14. Então a gente fala que esse sistema é não posicional. Sistema numérico babilônico. Esse sistema numérico, basicamente, ele tem 2 símbolos. É a cunha e a asa. Esses 2 símbolos são dispostos de forma a representar os algarismos de 1 a 59. É muito parecido com o relógio. Quando a gente faz conversões em unidade de tempo, a gente leva em consideração que 1 minuto equivale a 60 segundos e que 1 hora equivale a 60 minutos. Esse sistema ele é posicional. Eu coloquei aqui, nessa ordem, esse número está na tabela, tá? Ele representa o número 11. Se a gente inverter essa ordem, a gente vai ter um número diferente. Observa aqui que essa cunha na frente, eu tenho 1 vezes 60 elevado a 1. Então, eu tenho 1 vezes 60, que é 60. E a asa está no lugar da unidade. Então, representa 10. 60 mais 10, eu vou ter 70. Que é um algarismo diferente de 11. Isso quer dizer que o sistema numérico babilônio, além de ser hexagesimal, ele também é posicional. Sistema numérico maia. Bem, esse sistema numérico maia, ele se notabilizou por ser o primeiro sistema numérico a criar um símbolo para o zero. Esse zero, ele guarda a posição e é utilizado pelo sistema atual. Beleza. Eu tenho no sistema maia basicamente 3 símbolos que eles são ordenados de forma a representar os números de 0 a 19. Ou seja, eu tenho um sistema de base vigesimal. E além dele ser vigesimal, esse cara também é posicional. E aí vai surgir o exemplo, tá? Eu tenho aqui esse número, que eu tenho o 2, que eu vou multiplicar por 1, que vai dar 2. E esse 1 que fica lá em cima vai ser 1 vezes 20 elevado a 1, que é na primeira posição. Então, tem 1 vezes 20 mais 2, 22. Se a gente inverter a ordem,
eu tenho o seguinte, ó, 1 na unidade, então 1 vezes 1, 1. 20 vezes 2 vai dar 40. Então, 40 mais 1, 41. Observa que quando eu troco as posições, eu tenho um número diferente. Isso quer dizer que o sistema numérico maia era posicional. Sistema numérico romano. Bem, esse sistema numérico, com certeza, tu viste na escola. Ele tem 7 algarismos, que são o I representado pelo 1, V5, X10, L50, C100, D500, M1000. Esse sistema ele é posicional. Isso quer dizer o seguinte, que dependendo da posição, eu vou ter um número diferente. E eu vou além, tá? Dependendo da posição dos números, eu vou realizar operações para saber qual número está sendo representado. Como, por exemplo, eu tenho aqui o XL. Então, eu tenho o algarismo menor representado na frente, isso quer dizer que eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu tenho aqui, ó, 50 menos 10 vai dar 40. Observa que se a gente fizer o contrário, tá? A gente colocar LX, o algarismo maior vai para frente. E muda também a operação que eu vou realizar. Aqui, no caso, eu vou realizar a soma. Então, 50 mais 10 vai dar 60. Então, quando eu troco as posições, eu tenho representações de números diferentes. Isso significa que esse sistema ele é posicional. Sistema numérico indo-arábico. Esse sistema ele foi inventado pelos hindus e propagado pelos árabes. Esses algarismos eles foram sofrendo alterações ao longo do tempo até chegar no formato atual. Se tu observares no teu quadro esse formato atual, tu vais reconhecer que esses são os algarismos que nós utilizamos no dia a dia. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0. Nós utilizamos o sistema de base 10, assim como os egípcios. Mas, ao contrário dos egípcios, o nosso sistema ele é posicional. O que quer dizer com isso? Dá uma olhadinha nesse exemplo. Eu vou pegar 3 algarismos, tá? 2, 4 e 5. Nessa ordem, nós temos o número 245, não é isso? Eu consigo ler assim por conta que eu sei que existe relativo à posição um valor, que é chamado de valor relativo, tá ok? Então, o valor absoluto é 5. Como ele ocupa o 5, ocupa a casa das unidades, então vou multiplicar por 1. 5 vezes 1 é 5. O 4 de valor absoluto, na casa das dezenas, a multiplicação é por 10. Então, nós temos 40. E o valor absoluto 2 está ocupando a casa das centenas. Então, a multiplicação é por 100. Nós temos 200. Observa que se nós pegarmos esses algarismos e trocarmos a ordem de pelo menos 2 deles, eu vou obter um número diferente. Então, eu tenho aqui o número 254. Só fiz alterar ali a posição entre o 4 e o 5. Observa que na hora que eu estou lendo, eu já estou falando que está diferente, né? Um número é 245 e o outro é 254. Mas se a gente for fazer a mesma continha aqui pela posição, nós temos 4 unidades, então o valor relativo é 4 vezes 1, que é 4. Dezena, 5 vezes 10, que é 50. E na casa das centenas, eu tenho 2 vezes 100, que é 200. Nota o seguinte, no 245, o 5 ocupava a casa das unidades e o valor relativo dele era 5. No 254, ele ocupa a casa das dezenas e o valor relativo dele é 50. Então, dependendo da posição onde eu colocar esse algarismo, ele vai ter um valor diferente. Bem, galera, eu espero ter ajudado. Valeu e até a próxima!